Quanto não já se falou sobre o Miss Olímpia controverso, que eu não sei porquê, de 1980. Talvez até saiba porque alguém um dia explanou que o problema não foi o Arnold ter entrado 90% no campeonato, e sim porque lá no campeonato tinha Mike Menzer que defendia e estava defendendo na época e defendeu muito depois, mas depois desse campeonato ele parou, entregou os pontos. A forma de treino que ele criou, que mandaram para ele, que é o Have That. Você fica só 40 minutos na academia. E o Arnold treinava o dia inteiro, 2, 3 horas. Então a briga foi entre jogo de interesse. Agora, o Arnold dessa forma, ele estava menor que isso. Ele estava menor que isso, que ele estava fazendo Conan o Bárbaro. Então não dá para treinar. E ele foi lá na Austrália, o campeonato foi na Austrália, na surdina, falou nada para ninguém. E de repente ele estava lá na fila de inscrição, fez a inscrição e entrou. E o cara estava parado 5 anos de campeonato. Então não estava. Tem inclusive muitas fotos dele bem magrinho. Para ele, né? O corpo dele. Em 1975 ele parou, falou que não ia mais competir. E de repente ressurge em 1980 e ganha o Mister Olímpia. E aí sempre me falaram, na época eu nem me liguei, porque a gente tava, naquela época nós gostávamos de ver o Físico do Arnold, e a gente criou aquela coisa, né, por causa do Comando para Matar e outros filmes, Conan o Bárbaro, Exterminador do Futuro, então a gente não estava preocupado se ele estava bem ou não estava bem, mas com o passar do tempo percebi que esse Mr. Olímpia foi controverso. Mas dá uma olhadinha. Arnold. Tá com o corpo gigante ainda, né? Ele sabe posar muito bem, ele sabe ter a manha de posar de lado. O cara tinha já eram 6 Mister Olímpia que ele tinha ganho, então ele não subiu aí de qualquer jeito. Treinou, tá? Para poder chegar aí, fez aquele treino de um mês, vamos supor aí de pouco tempo, um mês e pouco, e já alcançou esse nível. E quando chegou no palco, posou, mostrou que ainda era Arnold e ganhou. As costas dele, o que tem a reclamar das costas dele? Olha a separação, tá? Olha a definição. Ombros, traseiro, costa, todos omboides, tá? Enfim. Tá tudo aí. Aí ele puxou, tá? Peitoral. O que tem de errado aí com a... Gente, é uma coisa séria. Com o passar do tempo você vai percebendo que é ingrato esse tipo de coisa. Por que é ingrato? Porque o cara faz dieta, faz não sei o quê, se esforça para entrar no campeonato e às vezes tem um cara lá que está melhor e ganha. Quando você chega aqui, você vê o quê? Roger Walker, australiano. Tá? Uma baita de uma ginecomastia, mas muito denso, muito forte. Tá? Mas ainda não fazia frente ao Arnold. Arnold não estava estufado que nem ele, ao contrário, ele estava lá grande, mas você percebe que os músculos não chegaram no limite de estar, sabe? Então tá aqui, ó. Mas você percebe, há uma diferença, perna bem forte também. E aí você me pergunta, e eu pergunto a muitos, o que tem de errado aí? O Arnold estava no nível de competir, não fui eu que fui competir, foi o Arnold, pô. Não é que ele entrou só com o nome, tanto é que ele treinou, ele pagou um preço para isso. E agora está ali diante de gigantes, mas tão bem quanto, 90%. Por que ninguém fala do Roy Calenda, que foi aluno do Arnold, que o Arnold passou alguns macetes para ele? Ele estava bem denso, ele estava bem forte. Ninguém fala mais, ele apagou. Só ficou entre Mike Menzer e Arnold. E Mike Menzer não estava tão superior assim a ponto de pegar e dizer, olha, eu sou superior. Estava superior ao Chris Dixon, que é um físico feio. Estava superior ao Chapinha do Frank. Ele estava aqui, superior. Ele deveria ser vice, talvez. Ou o Black aqui ser vice. Mas não sexto, que acho que ele pegou em sexto lugar. Então o problema estava aqui, que ele não gostou do Arnold. Já o Arnold, uns falaram, o Arnold nos traiu. Traiu por quê, caramba? É isso que eu queria entender. Cara, quem é que deveria dizer, ó, você não vai entrar porque você está barrado, você não entra mais barrado no baile? E ele não entrar, seria o promovedor, o que promoveu o Mister Olímpia, o chefe total, o Weider.
Não, o Arnold não vai competir, não. Aí, mas ele tá vendo, não, mas não vai competir. Ele falou que tá excluso. Porque houve isso em épocas. Pode ver que você não vai ver Sérgio Oliva aí, Sérgio Nubré. Esse pessoal se desfizeram da IFBB e foram montar uma outra coisa. Calma Escala. Esse aqui é ginecomastia pura. É alemão ele. Um físico, não sei nem o que estava fazendo aí, mas estava aí, ó, um braço feio, um físico feio. E aí? E outros físicos bonitos ficaram lá para trás. Sami Banu, e assim vai. E outros mais. Tá vendo? A ginecomastia desse homem aqui, meu Deus do céu, ó aqui Sami Banu, físico perfeitinho também, mas ele é libanês, né? Então, às vezes eu acho que ó, aí o que acontece, vai aquele negócio da vamos cuidar dos da casa. Então, o Mister Olímpia, para mim, não teve em comparação. Olha, Frank Zane magrinho. Mas Frank Zane estava com 45 de braço aí ou menos. E para um campeonato ele fica de lado, ele desaparece, é o Chapinha. Então, fica de lado. Ele é assim, ficou de lado, ele fica assim. Quer dizer, nada contra. Ele pousando para mim, para coisa, tudo bem. Eu tenho 45 de braço, mas eu tenho 45 de braço bonito, separado, definido. Então isso não me assusta. Agora a Arnold assusta. Ele estava com seus 56 de braço ali, 54, era grande de qualquer jeito, sabe? Naquela época, a altura dele, costa grande, peitoral grande, você não vai alcançar. E muitos deles estão bem inferior ao Arnold. Eu queria saber por que lá das contas ele não podia. Tipo assim, ó, esse aqui, ó, o peitoral dele, físico horrível isso aí. É um físico, peitoral, deficiência. Aí deixa o Tom Platz e põe ele. O Tom Platz era grande demais na perna e não era, e em cima não acompanhava a perna dele. E esse daí? Aí eu não entendo. A lógica deles não bate com a minha lógica, né? Mas uma coisa é certa, a não mereceu ganhar, tá? Então esse é um Mister Olímpia que é controverso. Eu parei de treinar só para falar disso, que eu vivo falando disso, porque agora eu consigo falar com um pouco mais de causa, conhecimento de causa. Esse não merecia o segundo lugar, Frank Zane não merecia o terceiro, e a melhor explicação vai para o meu amigo, meu conhecido de YouTube, né? Nunca vi ele ao vivo, Sardinha, que conhece muito. Então temos Denis Tenerino, o melhor abdominal, Denis Tenerino. Não se via muito abdominal bonito nessa época. Via abdominal, mas não desse jeito, ó. Vindo lá de cima e né, embaixo, aquele tanque, aquela coisa. Mas não era um físico que empolgava, fazia uma apoteose, empolgava mais. Então, Platz, entendeu? Quer dizer, deixa lá quer dizer que o Chris Dixon pode ficar, entendeu? O Carl Scala, esse não é o Carl Scala, que é esse Vietor, entendeu? Era denso também, mas também não era um físico que ia agradar. E assim tinha muitos assim. Arnold ganhou, mereceu. Ele não deveria estar no campeonato, quem tem que decidir isso não somos nós, é o quem promoveu o campeonato. Você não entra no baile, tem 2.000 pessoas no baile, mas você não entra, porque é a ordem que você não pode entrar. Ó, quando chegar aí, barra ele aí. Entendeu? Ele entrou, competiu, pode se ver aí todo mundo pequenininho do lado dele, não é só pequenininho, ó, tá vendo? O que a Arnold tá aqui com gêmeos enormes aqui, tá vendo? O maior gêmeos era o dele, que nem não estou pegando as palavras do Sardinha, mas é pior que é mesmo. Entendeu? E eu já conferi todo esse campeonato, que esse aqui está completo, se eu não me engano. Entendeu? Então você consegue ver todos eles. Para a época, 1980, todo mundo está bem aí. Hoje em dia eles não entravam nem para assistir, é capaz de barrarem eles lá no Mister Olímpia para não assistir. Para não assistirem. E aí, ó, tá aí, para quem quer. Você dá uma olhadinha aqui, esse é Mike Menzer. Gigantesco, tríceps grande, costa grande. Me diz que lugar que ele pegou. Então quem sacaneou com o Mike Menzer? Foram os juízes, não foi o Arnold. A menos que me prove o Arnold pagou pro Frank Zane tirar em sexto. Aí fala, pô, sacanagem, então, filha da... Aí sim, porque... Mas não é, ó. Foi os árbitros que pegaram e disseram que o Frank Zane, ó, ginecomastia aqui do meu amigo não, Roger Walker, naquela época não se falava muito, mas já estava tendo esses probleminhas assim. Ele e esses aqui, a ginecomastia parece que é uma maravilha. Entendeu? De forma que Arnold mereceu ganhar. É isso aí. Vou terminar o meu treinamento. Isso que é importante. Quem merece ganhar sou eu, que sou natural. Olha aí. Tá? 45 de braço.